Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pré-aula da lição 9 para o dia 27 de maio de 2018. Para ser ministrada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Semeadap, Tartarugalzinho, Estado do Amapá, região norte da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Na voz do pastor Sócrates Penafort Fadu, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Assunto da lição: ética cristã e planejamento familiar. Texto áureo: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Salmo 127 e versículo 3. Verdade prática: gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Texto bíblico em classe: Gênesis capítulo 1 e versículo 24 a 31. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e manhã o dia sexto. Quando nos deparamos com o tema feliz que foi escolhido pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a saber, ética cristã e planejamento familiar, entendemos que é um tema duplo: ética cristã e planejamento familiar. Quando se trata de ética cristã, então logo temos que saber que a ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão, tendo como fundamento moral da ética cristã as Sagradas Escrituras. Por isto, sua natureza não se altera nem se relativiza. Deste modo, a ética cristã não se desassocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. A ética cristã
tem os seus princípios, porque o Deus Trino é santo e imutável. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Logo, nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis e são divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. E é por isso que Jesus afirmou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Logo, a ética que brota das Sagradas Escrituras é o fundamento da moral de todo seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ela é cristã. Quando se trata de planejamento familiar, temos que começar a entender que o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos. Neles estão inseridos a criação dos filhos, o sustento deles e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Esse planejamento familiar, ele possui um conceito geral, a saber, por exemplo, o controle de natalidade e o planejamento familiar. O que é o controle da natalidade e o que é o planejamento familiar? Controle da natalidade não é planejamento familiar, mas é o procedimento de políticos demográficos com o objetivo de diminuir ou até mesmo impedir o nascimento de crianças. Tais medidas são adotadas pelos governos totalitários para refrear o aumento da população de um país. Neste caso, regular o número dos filhos é visto como solução para erradicar os níveis de pobreza, bem como alternativa para a preservação do meio ambiente e o melhor uso dos recursos naturais. Por isso, e por ordem do Estado, por exemplo, o número de filhos é limitado e a sua própria revelia da vontade dos pais. Para esse fim, são utilizados métodos contraceptivos e até esterilização permanente. Em países totalitários, ocorrem denúncias do uso do aborto e até do infanticídio como solução para o controle da natalidade. Já o planejamento familiar, que é realmente o que estamos ministrando, estamos compreendendo, estamos compartilhando, é diferente do controle da natalidade, que consiste em evitar o nascimento dos filhos por meio do controle estatal. A proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade-maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade no planejamento familiar. Fatores diversos são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, a renda, moradia, alimentação,
o espaçamento de tempo entre uma gravidez ou gestação e outra. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar a orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. O que, por exemplo, as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar? É preciso compreender esta palavra. O planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. A família e a procriação da espécie, elas são algo importante no plano de Deus. Após o primeiro casal ser criado, Deus abençoou e disse: frutificai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Neste primeiro mandamento, o Senhor requereu a reprodução do gênero humano. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam a mesma palavra, o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai-vos e enchei a terra. Note que essa é uma ordem universal direcionada às gerações pré e pós-diluviana. Repare muito bem, meu amado e querido irmão, que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveriam ser gerados por cada família. E além disso, o propósito do mandamento é único: homens e mulheres devem reproduzir para encher a terra. O planejamento familiar no Antigo Testamento é bem notório, porque na Antiga Aliança a fertilidade era visto como uma dádiva. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, conforme está escrito no Salmo 127 e versículo 3. Neste contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do próprio Deus, do Altíssimo, e sinônimo de felicidade. As pessoas, os casais se sentiam felizes porque estavam frutíferos. A esterilidade era motivo de discriminação. Para uma mulher, serva de Deus do passado, ser estéril era grande discriminação, era discriminada, era decepcionada, era abandonada, era tristonha, não tinha felicidade. Também a esterilização provocava desavenças no casal, não se entendiam e era visto como vergonha. Em contraste a essa cultura, as esposas dos patriarcas foram estéreis e, por conseguinte, sofreram muito até que Deus lhes abriu a madre. Sara concebeu na velhice e gerou apenas um filho, Isaque. Ao casar-se Isaque, 20 anos, Isaque orou pelo ventre de Rebeca e ela gerou 2 filhos, a saber, Jacó e Esaú. Raquel, a esposa amada de Jacó, após anos de espera, concebeu apenas 2 filhos, a saber, José e Benjamim. Aqui, principalmente no caso dos patriarcas, podemos perceber a intervenção divina, bem como o fator de multiplicação de família para família. É preciso confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. O planejamento familiar no Novo Testamento, já na Nova Aliança,
a fertilidade também é exaltada. Ao visitar Maria e anunciar a sua gravidez, o anjo lhe disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Na mesma ocasião, ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Isabel gerou um único filho, João, o Batista, e Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Repare, em ambos os casos, a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação de uma casa para a outra casa. É preciso muito bem o amado irmão e a amada irmã compreender que a ética cristã tem o seu limite, e que a ética cristã ministra que haja consciência, comportamento, temor de Deus na geração de filhos. Por exemplo, a ética cristã e o limite do número de filhos é muito bem explicado no Novo Testamento. A questão do fator de multiplicação deixa bem claro que quem se opõe ao planejamento familiar considera a limitação do número dos filhos uma desobediência ao mandamento de procriação. Por isso, ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Contrariando essa ideia, a mulher não é fértil todos os dias. O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias férteis a cada mês, indicando que ela não tem o dever de gerar filhos a vida toda. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos. Portanto, o mandamento de multiplicação é cumprido quando o casal gera um filho, pois eram duas pessoas e agora passaram a ser 3 pessoas. Deve-se também entender que a ordem de procriação é geral e não específica, ou seja, Deus ordenou a reprodução da raça humana, não a reprodução de cada pessoa. Do contrário, os solteiros e as viúvas, os eunucos e os casados estéreis estariam em pecado. Se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária, autorizada nas Escrituras, estaria em contradição. Desse modo, o fator de multiplicação depende da vontade do Senhor para cada família. Temos ainda a questão ética do planejamento. Quando se trata de planejar, determinando que planejar não é pecado. Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro. O pecado está na presunção em não pedir a aprovação divina para o projeto. O cristão deve aconselhar-se com Deus para tomar qualquer decisão. Nessas motivações devem ser apresentadas ao Senhor em oração e devem ser desprovidas de vaidade e de egoísmo. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo, bem como é egoísmo o homem não gerar filhos para fugir da responsabilidade. No entanto, postergar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que
se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, não são pecados, pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua própria família. Para tanto, sempre se faz necessário consultar a vontade do soberano, nosso Deus, Senhor, nosso Deus, em tudo. O planejamento familiar é uma questão ética que precisa ser analisada à luz da palavra de Deus e discutida pela Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem não peca pela simples limitação ou espaçamento do nascimento de seus filhos. Ele comete pecado quando suas motivações são presunçosas e utilitaristas. O cristão que consulta ao Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera de sua família. Todavia, ele rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. E que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre, em o nome de Jesus. E que você e eu sejamos, a sua família e a minha seja ricamente abençoada, em nome de Jesus. Nesta feliz oportunidade, convido a todos para participar da escola bíblica dominical em sua igreja ou na igreja mais próxima da sua casa e seja abençoado em nome de Jesus. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo e pratique a Bíblia para ser santo. Amém.